Fala comigo, nação, e parece ser insustentável aí a posição do Boto, né? Parece que o Flamengo já está em busca ali de nomes que possam substituí-lo. Como eu tinha dito antes, muita coisa acontecendo nos bastidores que estão obscuras ainda. A gente não tem total noção do que aconteceu, né? Dessa demissão sumária do Felipe Luiz. E agora o Boto vindo a público na coletiva de imprensa aí de apresentação do Leonardo Jardim, vindo assumir ali totalmente a responsabilidade pela demissão do Felipe Luiz, né, tendo ali como aval apenas a batida de martelo do BAP, mas ele se coloca ali como o responsável da demissão do Felipe Luiz. E os comentaristas ali não pouparam palavras para dizer que isso foi uma falsidade da parte dele com o Felipe Luiz, questionando por que ele não chegou para o Felipe Luiz e apontou os defeitos ao invés de agir dessa forma, né? Também teve muita coisa bacana, vamos reagir juntos aí, então depois a gente volta com mais notícias e tudo que acontece no Mengão. Óbvio que se ele ficou, o Boto no caso, mesmo que alguma coisa o contrariasse nesse episódio, não dava para imaginar que ele ia entrar na coletiva e detonar. Só que o que me chamou a atenção é que ele assume uma responsabilidade maior do que eu achei que ele assumiria. Quando ele diz do diagnóstico, apresentou ao presidente que ele tomou a decisão baseado no prognóstico, na avaliação dele, Boto. Como é que você viu toda essa declaração do Boto? A declaração do José Boto hoje, oficial, né, na apresentação do Leonardo Jardim, me dá a clara sensação de como ele não foi verdadeiro com o Felipe Luiz. Como a reunião, a rápida reunião, se é que dá para chamar de reunião, né, o comunicado que ele fez ao Felipe no vestiário depois da goleada sobre o Madureira por 8-0, como ali ele não foi verdadeiro com o Felipe. Como ele não teve a hombridade de ser transparente com a pessoa que ele estava desligando, porque horas depois do desligamento do Felipe, as informações que vieram de apuração, e nós temos uma equipe forte de apuração, o Pedro Ivo Almeida trouxe essa informação, o Pedro Henrique Torre trouxe complementos, os Pedros mergulhados nos bastidores quentíssimos do Flamengo, de que o José Boto disse para o Felipe que ele estava fazendo algo que ele não concordava muito. Né? A informação não veio da boca do José Boto sobre isso, mas a apuração, e eu confio cegamente nela, nos diz que o José Boto disse ao Felipe que ele estava fazendo algo que ele não concordava muito. Para 2 dias depois ele vir na coletiva e falar que partiu dele a ideia, e de que ele diagnosticou e apresentou esta solução e o BAP assumiu, porque é que o Boto não falou para o Felipe que era uma ideia dele, ou não falasse que não era. Ele talvez não fosse obrigado a falar, olha, a ideia minha é te demitir, mas não falasse que não era, né? Então a postura do José Boto com o Felipe Luiz não é a postura pública, ele está mentindo publicamente porque é melhor para a instituição, isso às vezes acontece, você mudar a narrativa para você preservar a instituição, mas o discurso oficial mostra que o José Boto não foi verdadeiro com o Felipe, independentemente da gente achar justa ou injusta a demissão. Para além disso, faltou ali hombridade para ele assumir para o Felipe Luiz por que é que estava o demitindo. Então, achei péssima a postura do José Boto nesse caso. E acho que essa postura, além dos problemas que o Flamengo tem no seu departamento de futebol, também o enfraquece perante a diretoria. Acho que junta perante o presidente. Acho que junta, inclusive, a próxima pergunta que você vai me fazer. Então, uma condução, eu diria, desastrosa da diretoria do Flamengo nesse caso. Do presidente ao diretor de futebol. O presidente não vai ser demitido. O diretor já não sou capaz de garantir. Que é o tema que a gente entra agora aqui no Sport Center, a apuração do Pedro Ivo Almeida sobre José Boto. Diante de sua maior crise interna desde que chegou ao Brasil, ele não sabe até quando ostentará o título de diretor de futebol do Flamengo. Silenciosamente, o presidente Luiz Eduardo Batista, o BAP, foi ao mercado nas últimas semanas. O mandatário conversa com possíveis substitutos e desenha cenários para uma troca diretiva que possa estancar a crise nos bastidores no ninho. 2 são as opções, um diretor com perfil mais boleiro ou um diretor com caráter mais executivo que possa trabalhar em conjunto com um supervisor de maior entrada no vestiário. Há um diagnóstico de que a comunicação entre direção e lideranças do elenco no Flamengo inexiste nesse momento. E aí, outra reportagem, você pode visitar o espn.com.br e ter essa cobertura completa. Claro, a gente repercute também na ESPN no Disney+.
Outra reportagem assinada pelo Pedro Ivo Almeida sobre um possível substituto, o Edu Gaspar, que está aí na foto para vocês. BAP recebeu o nome do ex-Arsenal e seleção brasileira como sugestão de seus aliados, e gostou. A situação era embrionária, mas uma busca por Edu já se iniciou com pessoas ligadas ao empresário Kia Jorabichian, ele mesmo. Muito próximo ao Edu Gaspar. Exatamente, e que também trabalham com o Edu para saber a intenção do ex-volante de retornar ao Brasil. Segundo The Telegraph, da Inglaterra, Edu Gaspar está perto de deixar o Nottingham Forest e já foi orientado a não aparecer nas dependências do clube, nem em estádio e nem CT. Quero te ouvir, Zupac, sobre o tema Boto enfraquecido e eventual sucessão. Existem nesse momento pouquíssimos argumentos para sustentar o trabalho do José Boto no Flamengo. E eu não estou aqui nem julgando a sua competência ou não, eu o reputo como um profissional reconhecido no mercado, competente na sua função, tem histórico, mas o trabalho no Flamengo ruiu. E eu não estou falando, a gente avalia muito o sucesso ou o fracasso de um executivo de futebol, como é o cargo do Boto, pela questão de mercado, e não é essa análise. Até acho que no mercado, o Flamengo foi extremamente elogiado pelo mercado da última temporada, e claro, com muito dinheiro do clube, mas ele também foi importante para destravar e para resolver alguns negócios. A análise da permanência ou não do José Boto no Flamengo não passa pelo mercado, mas passa pelas outras atribuições de um executivo de futebol, que muitas vezes aos olhos do torcedor, elas são secundárias, mas que para o dia a dia elas são tão ou mais importantes do que a atuação no mercado. Eu estou falando do quê? Eu estou falando de relacionamento e administração do departamento de futebol. Aonde é que falhou a administração? Se a diretoria do Flamengo, se a presidência do Flamengo, como foi divulgado, publicado, entende que o Felipe Luiz deu liberdade demais para os jogadores e os jogadores não souberam desfrutar desta liberdade com responsabilidade e as coisas perderam um pouco a mão dentro do ninho, o trem virou um trem errado, nas palavras do próprio BAP, o Felipe é um dos responsáveis por isso, mas o Felipe tem chefe. O departamento de futebol tem chefe. Então, a administração do departamento de futebol passa também pelo José Boto. Se o Felipe fracassou nessa missão aos olhos do presidente, o Boto também fracassou. E ele também tem que ser cobrado por isso. Não só colocar a culpa nas costas do treinador, como o Boto tentou colocar nas costas do presidente o motivo da demissão, quando foi ele que diagnosticou. E outro problema, claro, é a relação com os jogadores, né? Tá muito claro que os jogadores perderam a relação, perderam a confiança e acabou o ambiente muito fragilizado com o executivo de futebol. Tem uma ótima matéria do Pedro Henrique Torre no nosso site de ontem e reverberando ainda hoje, sobre as insatisfações dentro do ninho do Urubu com o jeito, com o gênio, com o ego, com algumas práticas do José Boto. E na matéria do Pedro Ivo hoje, também muito claro que o BAP não demitiu o Boto junto ou logo depois do Felipe, porque ele não quer deixar o departamento de futebol acéfalo. Um técnico que acabou de chegar tem que ter um diretor com algum nível de hierarquia. Sim. E aí o Flamengo vai para o mercado. O nome do Edu Gaspar é um nome bastante respeitado, o Edu tem trabalhos muito sólidos, o Edu tem 3 trabalhos muito bons para a gente destacar. O trabalho no Corinthians foi um trabalho de excelência, embora o Brasil não tenha ganhado a Copa do Mundo, a reestruturação da seleção brasileira a partir da chegada dele, Tite e comissão, foi muito grande. Legal. E o Arsenal está perto de bater campeão da Premier League em um time montado pelo Edu com o Mikel Arteta. O Edu saiu do Arsenal por vontade própria para ocupar um espaço mais alto no grupo de futebol que tem o Nottingham Forest, mas a montagem do trabalho tem as digitais do Edu. No Forest ele não vem bem, é um clube muito bagunçado. O Evangelos Marinakis, o grego, que é o dono, que é uma figura muito controversa, aparentemente esgotou a paciência com o Edu e vai demiti-lo. Ele é um cara respeitado no mercado. Se o Edu pensa em voltar para o Brasil ou não, não sei. Assumir o Flamengo agora não é o mesmo pensamento que assumir outros times do Brasil. O Flamengo seduz pela magnitude do projeto, mas dentro do perfil que esse cargo exige e da bomba que é, neste momento, administrar essa fogueira de vaidades, que é o departamento de futebol no Flamengo, tem que ser alguém muito experiente. A gente tem informação, eu cheguei a ouvir, que antes mesmo de demitir o Felipe Luiz, o BAP já queria alguém
com respeito perante o elenco, com respeito perante a torcida, para ser um elo entre presidência, diretoria, comissão técnica e elenco. Não sei se vão contratar um executivo para o lugar do Boto, ou 2, como sugere o Pedro Ivo, alguém com um perfil mais boleiro para cuidar do vestiário e do treinador, e alguém com perfil executivo para cuidar das coisas de mercado, como o José Boto cuida ainda no Flamengo. Folha Sports, vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer uma pausa aqui no Sport Center, na volta mais informações, mais debate e o início da decisão. O que fez-me mudar de ideia? Em relação a essas palavras que foram sentidas, foram muito sentidas porque sentia-me muito bem em BH, porque acreditava num projeto a médio prazo, a médio e longo prazo, não um projeto somente de um ano. Mas a vida, às vezes, cria-nos algumas surpresas e eu pessoalmente tive alguns problemas na ordem familiar e na parte pessoal que eu tinha que resolver. E ao mesmo tempo existia dentro da estrutura algumas ideias diferentes daquelas que eu acreditava e por isso acabou por se encerrar mais cedo o capítulo Cruzeiro, mas como eu já disse, se fui emotivo porque acreditava que o projeto ia ser a longo prazo, mas também fui ingênuo, uma coisa que eu não costumo ser, eu até sou muito pragmático, não sou nada ingênuo, mas às vezes a emoção leva-nos a que tenhamos algumas tiradas infelizes e agora, como vocês sabem, treinador do Flamengo, o capítulo Cruzeiro passou e quero estar aqui totalmente focado neste novo capítulo. Algumas das ideias do Filipe vão continuar, não é? Mas também acredito que um jogo de futebol tem muitas nuances, pelo menos da forma que eu vejo o jogo. Eu às vezes vejo um jogo, as equipas jogar em transição, há outros momentos que jogam em posse. Eu acho que uma boa equipa tem que ter sempre esta capacidade. E é o que eu disse aos jogadores, mas não queremos fugir do ADN deste grupo, que este grupo tem um certo ADN e no presente, que é o importante, no presente temos que jogar um futebol de acordo com os nossos jogadores. Sei que não é uma situação fácil, mas logo recebi o convite do Flamengo. Vocês sabem que eu tenho alguma proximidade com o Filipe, liguei e disse: Filipe, com certeza não queres falar muito agora? E na mensagem dizia porque se não fosse o Jardim ia vir outra pessoa, porque a decisão da tua saída eu não tenho interferência nenhuma e a nossa relação pelo meu lado continua sempre a mesma. Com certeza que o Flamengo é um clube de dimensão mundial e que está no topo dos melhores clubes do mundo e para mim é uma grande motivação estar cá a ser treinador da nação e querer continuar nas conquistas, porque este clube vive de títulos, vive de resultados e é isso que pretendemos. Vamos lá, Zupac, temos alguns assuntos. Eu já vou deixar claro 2 que eu vou querer tratar aqui com você, mas o primeiro é tema livre. Não se aveste, pergunte o que quiser. Eu vou querer saber da história da declaração sobre o Cruzeiro e tudo mais, que ele deu logo no início desse material que a gente apresentou, e também o contato com o Filipe Luiz. Mas se eu jogasse pra você, você puxaria algum terceiro ou você começaria com um desses dois? Não, eu gostei e achei importante a resposta dele sobre o que ele espera do time, né? Quando ele fala do ADN, né? Para aquele fã de esporte mais desatento, quando ele fala ADN, ele está falando do DNA, né? ADN é DNA no português de Portugal, também em inglês, enfim, né? Então, ele estava falando sobre essa característica da equipe, o que ele espera da equipe. E eu vou puxar por aí, e depois você fica à vontade para me perguntar sobre os outros assuntos. E me chamou a atenção quando o Leonardo Jardim fala que ele acha que o time tem que ter características diferentes, que ele vai manter algumas das características do Flamengo do Filipe Luiz, mas me dá a entender que ele, Leonardo Jardim, entende que o Flamengo poderia ser mais versátil em termos de característica e que ele vai tentar fazer o Flamengo jogar
do jeito que o Felipe fazia, mas quando necessário, jogar do jeito que o Cruzeiro dele jogava, porque são times diferentes, eu acho que esse é o desafio. O Cruzeiro do Leonardo Jardim era um time que geralmente tinha menos posse de bola do que o seu adversário, embora fosse um time que marcasse gols, criasse chances, vencesse vários jogos, talvez por isso a gente tenha visto vários grandes jogos do Cruzeiro do Leonardo Jardim fora de casa, porque o time conseguia reagir muito bem. O Flamengo tem outra proposta, e eu achei interessante quando ele fala que ele vai tentar mixar um pouco as duas coisas, né? Que o time não pode ser sempre da mesma maneira, porque senão fica fácil para marcar. Ele até falou que às vezes que eu enfrentei o Flamengo do Felipe, eu pressionei o Flamengo porque em transição esse time não era tão bom. Então, assim, foi até uma pequena crítica ao jeito, entre aspas, repetido que o Flamengo, o padrão que o Flamengo estabeleceu com o Felipe e que ele vai tentar fazer essa equipe ser um pouco mais versátil. Ainda sobre o campo, outra coisa que me chamou a atenção é quando ele fala sobre o ADN, né, sobre o DNA, né, quando ele fala assim, no presente eu vou tentar respeitar o DNA destes jogadores. O que me leva a crer que se ele ficar mais tempo à frente da equipe, nas próximas janelas, é possível que ele peça jogadores com outro DNA, com uma outra característica de jogo. Respeitar o presente, mas se ele for projetar o futuro, a gente pode ver um perfil de elenco do Flamengo um tanto diferente desse que a gente convive hoje. Gustavo Zupac, eu vou começar invertido, com o Felipe Luiz. O contato dele do Felipe Luiz e o diálogo que ele... E é diálogo, porque ele não fala só qual foi a mensagem que ele mandou, ele cita a resposta também do Felipe Luiz. Quero te ouvir, a gente está falando de duas pessoas com uma carreira muito respeitada no futebol. E carreiras diferentes, né? A do Felipe a gente viu a de jogador e a de treinador começando. A do Jardim a gente acompanhou a de treinador à distância e agora conhecendo ele de perto no Cruzeiro. Mas são duas figuras muito respeitadas no futebol. E a gente pode aqui discutir, como se discute desde do meio da semana, desde de ontem, né, quando o Felipe foi demitido do Flamengo, anteontem, já nem lembro mais, quando o Felipe foi demitido do Flamengo, a gente discute o que houve de trairagem, o que houve de injustiça, o que houve de sacanagem, mas nessas figuras a gente está falando de grandeza, do Felipe como grandeza, como ser humano, como profissional, do Leonardo Jardim como grandeza, como ser humano, como profissional. E o próprio Jardim falou que eles criaram uma boa relação. Então, assim, eu achei respeitoso que o Jardim procurou o Felipe, achei respeitoso que o Felipe respondeu ao Jardim e acho interessante e acho muito racional, evoluído da parte deles, que eles consigam continuar se relacionando sem o quente do que está acontecendo agora. Talvez o Felipe precise de mais tempo, né? Esperar um pouco cicatrizar, baixar a poeira da frustração de uma demissão tão sumária, tão inesperada, para conseguir conversar melhor, eventualmente encontrar o Jardim, se eles estiverem no mesmo lugar. Mas eu achei digno, de parte a parte, a nobreza deste contato. Até para o Jardim poder, e eu acho importante ele conseguir externar sobre isso, porque ele não só tem que comprar o apoio da torcida, ele tem que comprar o apoio do elenco, né? O Jardim chega no Flamengo no momento em que a diretoria está descontente com a postura do elenco. E o elenco está descontente com as posições da diretoria, com os métodos da diretoria. Nesse contexto, chega um outro técnico para tentar equilibrar as partes. Então também é saudável que ele mostre um carinho pelo Felipe na própria administração do vestiário. Então tá aí, nação, esse foi o corte, né? Um corte bem bacana aí, essa situação ainda envolvendo José Botto, que pode ser demitido a qualquer momento. Realmente ali o clima parece ter ficado pesado após a demissão do Felipe Luiz. Muita gente colocou ele ali como traíra. É bem provável que o elenco esteja muito chateado, rachado ali com essa situação do Botto, né? Afinal, para muita gente foi uma forma de trairagem essa demissão do Felipe Luiz, da forma que aconteceu. Então, a cabeça do José Botto fica a rola, né? O BAP ali acaba, com essa declaração do José Botto, ele acaba ficando ali numa posição mais confortável, né? Então, tira muito do peso da demissão do Felipe Luiz das costas do BAP. E a gente fica na dúvida realmente, pelo menos eu fico muito na dúvida,
até que ponto o BAP não tá comprando essa briga, tipo, já sabendo que vai sair, já sabendo que a pressão para cima dele vai ser gigantesca, então a que ponto que ele não assumiu totalmente essa responsabilidade para dar uma tranquilizada ali pro lado do BAP, né? A gente não sabe, pode ser que sim, pode ser que não, mas acho muito difícil ele ter esses poderes plenos de chegar, demitir um técnico que foi campeão no ano passado de tudo, sem com que o presidente também tivesse a mesma intenção, já não tivesse mostrado uma insatisfação com o Felipe Luiz, né? Ele pode ter apresentado nomes, né? Mas acho muito improvável dele, da relação que ele tinha, ele ter tomado essa decisão. Se ele tomou, obviamente, é realmente um traíra, uma pessoa com quem tem que estar longe, porque a convivência dele do dia a dia ali com o Felipe Luiz era de muita proximidade, então ele poderia ter chegado, conversado com o Felipe Luiz antes de tomar uma atitude drástica, mas para mim me parece muito mais um cobertor de fumaça para aliviar o lado do presidente do que qualquer outra coisa, né? Mas tá aí, o corte tá aí, espero que vocês tenham curtido. Já que ficaram até o final, deixa o like, se inscreva no canal e até um próximo vídeo.